extremamente interessante, extremamente importante para o nosso conhecimento, para a nossa melhora, do nosso irmão aqui ao lado, o Marcos Vinícius. Está aqui na nossa casa há mais de 20 anos, então já assimilou, já está dentro da nossa cultura, da nossa vivência espírita. E é com essa vivência espírita que ele nos traz o tema de hoje, a palestra de hoje: os tempos são chegados. E nesse momento eu quero pedir ao meu irmão Marcos que ele esteja protegido, amparado pelo mensageiro de Frei Luís, para nos trazer tudo o que a gente sabe que preparou e sabe. Obrigado, Marcos. Bom dia. Primeiramente, agradecer a espiritualidade dessa casa, ao Mestre Jesus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, porque quando a gente prepara um tema, os primeiros a estudar somos nós. Então, agradeço essa oportunidade. Eu queria iniciar diferente. Eu queria perguntar, né, a vocês, irmãos, e eu queria fazer essas perguntas que eu vou fazer aqui, antes de iniciar. Vocês podem falar, não tem problema, não é nada. É só para ter uma ideia do tema de hoje, que inspira, inclusive, no último capítulo deste pequeno livro. O último livro da codificação espírita. E para que eu comece a falar da Gênesis, eu queria perguntar, por favor, pode levantar a mão. Quem está começando hoje na doutrina espírita ou está aqui há uma semana? Ok. Quem nunca ouviu falar sobre a obra Gênesis? Ok. Quem aqui leu o último capítulo do livro A Gênesis? Muito bom. Eu vou começar com uma mensagem de Dr. Berry, na Gênesis, no capítulo 18, item 9. Ele diz assim: sim, de certo a humanidade se transforma como já se transformou noutras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise que é, para o gênero humano, o que são, para os indivíduos, as crises de crescimento. Aquelas que se tornam, muitas vezes, penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas não sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio há quase um século no trabalho da sua transformação, pelo que vamos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impedida por uma invisível força. Assim continuará, até que se haja outra vez estabilizada em novas bases. Quem a observar, então, achá-la muito mudada em seus costumes, em seu caráter, nas suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Umas coisas que vos parecerá estranhável, mas que, por isso, não deixa de ser rigorosa. Verdade é que o mundo dos espíritos
mundo que vos rodeia experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que aquele que toma parte ativa nessas comoções. Nada tem isto de surpreendente para quem sabe que se os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e ela tem de voltar, sendo, pois, natural se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, portanto, certos de que, quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas e más, se exacerbam como entre vós. Indivisível interferência entra a reinar na coletividade dos espíritos que ainda pertencem ao vosso mundo e que aguardam o momento de a ele volver. A agitação que os encarnados e desencarnados se juntam às vezes e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga com a natureza, as perturbações dos elementos físicos. Dá-se então, durante algum tempo, verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão, após o qual o céu volta a estar sereno. E a humanidade, reconstituída sobre novas bases, incluída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa de progresso. E no período que a hora se inicia, que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração, pela unificação e racionalidade das crenças. Ditosos os que eles aproveitam deles já. Tantas penas se pouparão esses quantos forem os proveitos que eles aufiram. Doutor Berry. Os tempos são chegados. Dr. Berry já nos mostra antecipadamente um passado em que nada ficou parado. Estamos em evolução o tempo todo. E por isso que essas perguntas que eu fiz, muito que eu vou trazer daqui agora, faz parte da reflexão dessa obra, da Gênesis. Os tempos marcados por Deus são chegados, dizem-nos de todos os lados, os quais grandes acontecimentos vão realizar-se para a regeneração da humanidade. Em que sentido deve ser entendido essas palavras proféticas? Para os incrédulos, eles não têm qualquer importância. Aos seus olhos, não passa de expressão de uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas têm algo místico e de sobrenatural que lhes parece percussor do desmoronamento das leis da natureza. Estas duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira, porque implica a negação da providência e porque os fatos realizados povoam a verdade dessas palavras. A segunda, porque elas não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas a sua realização. Procuremos, pois, no sentido mais racional, tudo é harmonia na obra da criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Então,
Para começar, devemos afastar toda a ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está marcada para a realização de certas coisas, é que elas têm a sua razão a ser na marcha geral de conjunto. Assim sendo, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, a Terra, e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados, nós, e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos se seguem em marchas paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com o habitante do planeta. Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência e que paulatinamente tornou-se habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo em que se opera o melhoramento do globo, a Terra, sob o império das forças materiais, os homens a isso contribuem pelos esforços de inteligência. Eles saneiam regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e a terra mais produtiva. Esse duplo progresso se realiza de duas maneiras: uma lenta, gradual e imperceptível, a outra, mudanças mais bruscas, em cada uma das quais se opera um movimento ascensional mais rápido que marca, por caracteres distintos, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados nos detalhes ao livre-arbítrio dos homens, são de certo modo fatais em seu conjunto, porque submetido às leis como os que se operam na germinação, no crescimento e na maturação das plantas, visto que o objetivo da humanidade é o progresso. Não obstante a marcha retardatária de algumas individualidades. Eis porque o movimento progressivo, algumas vezes parcial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação, outras vezes geral. O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e da presciência divina, tudo quanto seja efeito dessas leis é resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental, mas de uma vontade imutável. Então, quando a humanidade está madura para transpor um degrau, podemos dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Considerando-se que o movimento progressivo da humanidade é inevitável porque está na natureza, e não se segue que Deus a isso seja indiferente, e que depois de haver estabelecido leis, Ele tenha entrado em inércia, deixando as coisas irem por si mesmas. Suas leis são eternas e imutáveis, sem dúvida, mas porque sua própria vontade é eterna e constante, e seu pensamento anima todas as coisas sem interrupção. Porque seu pensamento, que tudo penetra, é a força inteligente e permanente que mantém tudo em harmonia. E se esse pensamento deixasse de existir,
um só momento, o universo seria como um relógio sem o balancim regulador. Deus vela incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros, encarregados dos detalhes, segundo as atribuições compatíveis com o seu grau de adiantamento. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tendo visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que esta possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O universo, meus irmãos, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências. Um imenso governo em que cada ser inteligente tem seu quinhão de ação sob o olhar soberano do Senhor, cuja vontade única também se mantém a unidade por toda parte. Sob o império deste vasto poder regulador, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita. E aquilo que nos parecem perturbações são movimentos parciais e isolados, que só parecem irregulares porque nossa visão é circunscrita. Se pudéssemos abarcar o seu conjunto, veríamos que essas irregularidades são apenas aparentes a que eles estão em harmonia com o todo. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada tem de surpreendente para os seres desmaterializados, que veem o fim para onde tende todas as coisas. Alguns dos quais possuem pensamento direto de Deus e julgam pelos movimentos parciais o tempo não qual poderá realizar-se um movimento geral, como julgamos previamente o tempo necessário para a árvore dar frutos, e como os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico, que tempo que falta para o astro completar sua revolução. Mas todos os que anunciam tais fenômenos, os autores dos almanaques que predizem os eclipses e as marés, certamente não são eles próprios capazes de fazer os necessários cálculos. Eles são simples repetidores. Simples repetidores. Existe uma força que age junto. Parecido como um médico que opera. Assim, há espíritos secundários cujo olhar é limitado e que apenas repetem o que os espíritos superiores aprouve lhes revelar. Até hoje a humanidade realizou incontestáveis progressos. Até hoje a humanidade realizou, por sua inteligência, os seus progressos. Os homens chegaram a resultados que jamais haviam atingido em termos de ciências, artes e bem-estar material. Resta-lhes ainda um grandioso resultado a atingir: fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o seu bem-estar moral. Eles não podiam fazê-lo com suas crenças, nem com suas instituições caducas, restos de outros tempos, mas que, tendo dado, comportavam.
seriam hoje uma estagnação. Assim, acontece com um menino cujas motivações do período infantil são impotentes quando chega à idade madura. Já não é mais apenas o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, e a elevação do sentimento. E para tanto é preciso destruir tudo quanto poderia neles superexercitar o egoísmo e o orgulho. É esse período em que, doravante, eles vão entrar e que marcará uma das principais fases da humanidade. Essa fase que se elabora neste momento é um complemento necessário da etapa precedente. Ela podia, pois, ser prevista e predita por antecipação, e é por isto dizemos que os tempos marcados por Deus são chegados. Neste tempo não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a um país, a um povo, a uma raça. É um movimento universal, que se opera em termos de progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer, e os homens que a ela mais se opõem, nela trabalham malgrado seu. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, achar-se animada às ideias e sentimentos completamente diversos dos sentimentos que animam a geração presente, que se afasta a passos de gigante. O velho mundo morrerá e viverá na história, como hoje os tempos medievais, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Ademais, cada um sabe que a ordem atual das coisas é deixar seguir. Depois de ter esgotado o bem-estar material, que é produto da inteligência, chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar não pode estar senão no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta, sem contudo poder ainda defini-lo claramente. É o efeito do trabalho íntimo que se opera para a regeneração. Tem-se desejos e aspirações que são como o pressentimento de um estado melhor. Entretanto, como as ideias novas são as do progresso, e o progresso está nas leis da natureza, elas não podem deixar de superar as ideias retrógradas. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno seja varrido dos obstáculos que se opõem à edificação do novo edifício social. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou de catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram consequência do período da formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas da Terra que se agitam, são as da humanidade. A humanidade é um ser coletivo, no qual se operam as mesmas revoluções morais que em cada ser individual, com a diferença que umas se realizam ano a ano e outras de século em século, acompanhando-nos em uma evolução através dos tempos. Ver-se-á vida de diversas raças marcadas por períodos que dão a cada época uma fisionomia particular. Ao lado dos movimentos parciais, há um movimento geral que dá impulso à humanidade inteira, mas o progresso de cada parte do conjunto é relativo ao seu grau de adiantamento. Tal seria uma família composta de vários filhos, dos quais o caçula está no berço
e o mais velho com 10 anos, por exemplo. Em 10 anos, o mais velho terá 20 e será um homem, enquanto o mais novo terá apenas 10. E, embora mais crescido, seja ainda uma criança, mas no devido tempo tornar-se homem. É assim que acontece com as diversas frações da humanidade. Os mais jovens avançam, mas não poderiam atingir um salto o nível do mais velho. Tornando-se adulta a humanidade, tornando-se adulta a humanidade, tem novas necessidades, aspirações mais amplas, mais elevadas. Ela compreende o vazio das ideias em que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para a sua felicidade, e não mais encontra nesse estado das coisas as satisfações legítimas a que se sente chamada. Por isso sacode os coelhos e se atira, impulsionada por uma força irresistível, na direção de plagas desconhecidas, em busca de novos horizontes menos limitados. E é no momento em que se encontra muito sufocada em sua esfera material, quando a vida intelectual transborda, quando se expande o sentimento da espiritualidade, que certos homens, pretensos filósofos, esperam esvaziar com doutrinas do niilismo e do materialismo. Estranha aberração. Esses mesmos homens que pretendem levá-la adiante, esforçam-se por contê-la no círculo estreito da matéria, de onde ela aspira a sair. Obstam-lhe a visão da infinita e lhe dizem, mostrando-lhe o sepulcro, nec plus ultra. Isso quer dizer, o que há de melhor. A marcha progressiva da humanidade opera-se de duas maneiras. Prestemos atenção. Uma gradual, lenta e imperceptível, se considerarmos as épocas menos remotas, e que se traduz por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos usos, e que não percebemos, senão com o tempo, como as alterações que as correntes de água provocam na superfície do globo. A outra, por um movimento relativamente brusco, rápido, semelhante ao de um torrente rompendo seus diques, que lhes faz transpor em alguns anos o espaço que teria levado séculos a percorrer. É então um cataclismo moral que em poucos instantes devora as instituições do passado e, ao que sucede, uma nova ordem de coisas que estabelece, pouco a pouco, à medida que a calma se restabelece e se torna definitiva. Para aquele que vive tempo suficiente para abarcar os dois aspectos da nova fase, parece que um novo mundo saiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo é mudado. E com efeito, homens novos, ou melhor, regenerados, surgiram. É um desses períodos de transformação, ou se quiserem, de crescimento moral, que chegou à humanidade. Da adolescência ela passa à idade viril. O passado já não pode bastar às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. Ela não mais pode ser conduzida pelos mesmos meios. Não mais se permite ilusões e artifícios. A razão amadurecida requer alimentos mais substanciais. O presente é efêmero. Ela sente que seu destino é mais vasto e que a vida corporal é demasiadamente restrita para contê-la inteira. É por isso que ela mergulha o olhar no passado e no futuro,
a fim de aí descobrir o mistério de sua existência e nele colher uma segurança consoladora. O homem já não caminha cegamente. Quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, e não circunscreva a produção de alguns fenômenos, compreende que ele abre à humanidade um novo caminho, e lhe desdobra os horizontes do infinito, iniciando-se nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual quanto no estado corporal. O homem já não caminha cegamente. Ele sabe de onde vem, para onde vai e por que está na terra. O futuro se lhe mostra em sua realidade, livre dos preconceitos, da ignorância e da superstição. Ele sabe que o seu ser não está limitado a alguns instantes de uma existência cuja duração está submetida ao capricho do acaso. Que a vida espiritual não é interrompida pela morte. Que ele já viveu e viverá novamente. E que tudo o que adquire em perfeição pelo trabalho, nada fica perdido. Encontra nas existências anteriores a razão do que ele é hoje e do que hoje ele se faz. Pode concluir o que será um dia. Que amplitude dá ao pensamento do homem a certeza da perpetuidade ao seu ser espiritual, que a força que coragem não adquire contra as vicissitudes da vida material, que de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador que é essa lei, segundo a qual a vida espiritual e a vida corporal não são senão dois modos de existência que se alternam para a realização do progresso. Que de mais justo e consolador que a ideia dos seres progredindo sem cessar. A princípio, através das gerações de um mesmo mundo, a seguir, de um mundo em mundo, até a perfeição sem solução de continuidade. Todas as ações têm, assim, um objetivo, porque trabalhando todos, trabalha-se para si, e vice-versa. De sorte que nem um progresso individual, nem um progresso geral, jamais não estéreis, porquanto beneficiam tanto as gerações, as individualidades futuras, que não são outra coisa senão as individualidades passadas, que atingiram um mais alto grau de adiantamento. Dessa lei decorre a perpetuidade das relações entre os seres. A morte não os separa e não põe um termo às suas relações de simpatia, nem aos seus deveres recíprocos. Dai a solidariedade de todas para cada um e de cada um para todos. Dai também a fraternidade. Os homens não viverão felizes na terra, senão quando esses dois sentimentos tiverem entrada em seus corações, em seus costumes, porque a eles sujeitarão suas leis e instituições. Pela lei da perpetuidade das relações que liga todos os seres, o Espiritismo funda esse duplo princípio sob as próprias leis da natureza. Pela pluralidade das existências, o homem se liga ao que está feito e ao que será feito. Aos homens do passado e aos do futuro. A fraternidade não mais está circunscrita a alguns indivíduos que o acaso reúne durante a duração efêmera de uma vida. É perpétua como a vida do espírito universal, como a humanidade que constitui uma grande família cujos membros são todos solidários reciprocamente. Seja qual for a época em que tenham vivido, tais são as ideias que ressaltam do Espiritismo e que ele suscitará entre todos os homens quando estiver universalmente difundido, compreendido, ensinado
e praticado. Com o Espiritismo, a fraternidade, sinônimo da caridade pregada pelo Cristo, já não é uma palavra vã. Ela tem uma razão de ser. Do sentimento de fraternidade nasce o da reciprocidade e dos deveres sociais de homem a homem, de povo a povo, de raça a raça. Desses dois sentimentos bem compreendidos, sairão forçosamente as mais proveitosas instituições para o bem-estar de todos. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Mas não haverá fraternidade real, sólida e efetiva, se não for apoiada em base inabalável. E essa base é a fé. Não a fé tem tais os quais dogmas particulares que mudam com os tempos e pelos quais os novos se atiram pedras, porque, animatizando-se, eles entretêm o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é ao mesmo tempo para todos, que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele olhar-se-ão, como filhos de um mesmo Pai, e dar-se-ão as mãos. E esta é a fé que o Espiritismo dá, e que será, de agora em diante, o pivô em torno do qual se moverá o gênero humano, sejam quais forem as maneiras de adorá-lo e as suas crenças particulares, que o Espiritismo respeita, mas das quais tem que se ocupar. Apenas desta fé pode sair o verdadeiro progresso moral, porque só ela dá uma sanção lógica aos direitos legítimos e aos deveres. Sem ela, o direito é o que dado pela força. O dever, o código humano, imposto por constrangimento. Sem ela, o que é o homem? Um pouco de matéria que se dissolve, um ser efêmero apenas que passa. Sem ela, o próprio gênio não é senão uma centelha que brilha um instante para extinguir-se para sempre. E certamente, nisto não há motivo para reabilitá-lo aos seus próprios olhos. Qual o objetivo do progresso? Somente esta fé faz o homem sentir sua dignidade pela perpetuidade, pela progressão de seu ser? Seu pensamento o eleva acima da terra? Ele se sente crescer pensando que tem seu papel no universo? Que esse universo é o seu domínio, que um dia ele poderá percorrer e que a morte não o transformará numa nulidade ou num ser inútil a si e aos outros? O progresso intelectual realizado até hoje, mais vastas proporções, é um grande passo, marca a primeira fase da humanidade. Mas ele sozinho é impotente para regenerá-la. Enquanto o homem for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, utilizará sua inteligência e seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais, motivo pelo qual os aplica ao aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os outros e de destruí-los. Só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens na terra, pondo um freio nas paixões mais. É ele que destruirá as barreiras dos povos, que fará caírem os preconceitos de casta e calar os antagonismos aceitas, ensinando aos homens a se olharem como irmãos. E ainda o progresso moral, aqui secundado pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens na mesma crença, não sujeitas a discussões,
e por isto, mesmo aceita por todos. Em diversas épocas, os homens de escola procuram impelir a humanidade por esse caminho, mas a humanidade, ainda muito jovem, ficou surda, e seus ensinamentos foram como uma boa semente que caiu sob a pedra. Hoje ela está madura para assimilar ideias mais amplas e compreender que não havia compreendido. A geração que desaparece levará consigo seus preconceitos e seus erros. A geração que surge, fortalecida numa fonte mais depurada, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo um movimento excepcional no sentido do progresso moral que deve marcar a nova fase da humanidade. Essa fase se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, pelas ideias de grandes e generosas que vêm à luz, que se começam a encontrar em ego. É assim que devemos fundadas muitas instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o impulso e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração. Que as leis penais diariamente se impregnam de um sentimento mais humano, pela uniformidade e facilidade dos meios de transporte e comunicação. Eles suprimem as barreiras que os dividiam em todas as partes do mundo. Reúnam-se em comissões universais para torneios pacíficos da inteligência. Mas falta para essas reformas uma base para se desenvolverem, para se completarem e consolidarem uma predisposição moral mais geral para frutificarem e se fazerem aceitas às massas. Um sinal não menos característico do período em que entramos é a reação evidente que se opera nas ideias espiritualistas. Uma repulsa instintiva se manifesta contra as ideias materialistas, cujos representantes se tornam menos numerosos e menos absolutos. Onde se fez o vazio, procura-se alguma coisa, um ponto de apoio, uma esperança. Nesse grande movimento regenerador, o Espiritismo tem um papel considerável. Não o Espiritismo ridículo, mas o Espiritismo filosófico, pela prova que ele traz das verdades fundamentais. Para ele, não há sobrenatural nem maravilhoso. Tudo se realiza no mundo em virtude das leis imutáveis. Longe de substituir um exclusivismo por outro, coloca-se como campeão absoluto da liberdade de consciência. Combate o fanatismo sob todas as formas, proclamando a salvação para todos os homens de bem e a possibilidade para os mais imperfeitos de chegar pelos próprios esforços, pela expiação e pela reparação, à perfeição que conduz à suprema felicidade. Em vez de desencorajar o fraco, o encoraja, mostrando-lhes o fim de que pode atingir. Ele não diz: fora do Espiritismo não há salvação, mas com o Cristo, fora da caridade não há salvação. Princípio de união, de tolerância, que ligará os homens num sentimento de fraternidade, em vez de dividi-los em seitas inimigas. Não há fé inabalável, senão a que pode olhar a razão face a face em todas as idades da humanidade. Ele destrói o império da fé cega, que aniquila a razão, e da obediência passiva, que embrutece. Emancipa a inteligência do homem e levanta o seu moral. Ele respeita todas as crenças sinceras e não combate senão a incredulidade, o egoísmo, o orgulho e a hipocrisia, que são as chagas da sociedade e os mais sérios obstáculos ao progresso moral. Mas não lança o anátema a ninguém, nem mesmo aos seus inimigos, porque está convencido que o caminho do bem está aberto aos mais imperfeitos, os quais mais cedo ou mais tarde nele entrarão.
é o objetivo a que, evidentemente, tende a humanidade. O objetivo de suas aspirações, de seus desejos, sem que se dê conta dos meios de realizá-los. Ele tenta, tateia, mas é detida pelas resistências ativas e pela força de inércia dos preconceitos, das crenças estacionárias e refratárias ao progresso. São essas resistências que devem ser vencidas, e isto será obra da nova regeneração. Os homens de progresso encontrarão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca, e o espiritismo encontrará homens novos, espíritos absolutamente dispostos a acolhê-lo. Nesse estado de coisas, que poderão fazer o que quiserem, criar obstáculos? Por seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplidão de suas vistas, pela generalidade das questões que abarca o espiritismo, apto a secundar o movimento regenerador. É por isto que é em seu contemporâneo. Ele veio no momento em que podia ser útil, porque também para ele os tempos são chegados. Mais cedo ele teria encontrado obstáculos intransponíveis. Inevitavelmente teria sucumbido, porque os homens satisfeitos com o que tinham ainda não experimentavam a necessidade daquilo que ele traz. Hoje, nascido com o movimento das ideias que fermentam, ele encontra o terreno preparado para recebê-lo. Cansados da dúvida e da incerteza, apavorados com o abismo que abre à sua frente, os espíritos o acolhem como uma tábua de salvação e uma suprema consolação. A humanidade está madura para a regeneração, mas nem todos os indivíduos estão no mesmo grau. Mas muito tem, por intuição, o germe das ideias novas que as circunstâncias farão brotar. Então, eles se mostrarão mais adiantados do que se pensava e seguirão com entusiasmo o impulso da maioria. Há, entretanto, os que são fundamentalmente refratários, mesmo entre os mais inteligentes, aqueles cujos interesses materiais estão ligados ao presente estado de coisas e que não estão suficientemente adiantados para deles libertar-se, aos quais os bem geral sensibiliza menos que o de sua pessoa. Não podem ver eles uma questão secundária, ou melhor, a verdade está toda inteira no que não lhe causa nenhuma perturbação. Todas as ideias progressistas são os seus olhos ideais subversivas, e é por isso que eles votam um ódio implacável e lhes fazem uma guerra encarniçada. Em outro momento, já dissemos que quanto maior é uma ideia, mais adversários encontra, e pode medir-se a sua importância pela violência dos ataques de que ele é objeto. O número dos retardatários, sem dúvida, ainda é grande, mas não se podem eles fazer contra a onda que cresce, senão jogar pedras contra ela. Essa é a onda, é a geração, essa onda é a geração que surge, meus irmãos. Ao passo que eles desaparecem com a geração que diariamente vai se extinguindo aos largos passos. Até lá, eles defenderão o terreno palmo a palmo. Há, pois, uma luta inevitável, mas desigual, porque é a do passado decrépito que cai aos pedaços contra o futuro juvenil, da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade de Deus, pois os tempos marcados por Deus são chegados. Os tempos são chegados em que a gente entenda que mal é mal, e que também os espíritos disseram para Kardec, que está escrito no livro Obras Póstumas, que o mal entraria em desespero para defender posições, mas como ensinou Jesus a Mateus, quem governa o mundo é Deus. E nós temos essa marca
de compromisso com a nova era, que temos um compromisso espiritual e intelectual com a nova geração, com a nova fase para onde a humanidade se destina. Permaneceremos em prece para não perdermos a conexão com as fontes superiores da espiritualidade. Permaneceremos na defesa de nossos valores, defesa da pacífica, porque o bem se faz e a gente precisa entender que nunca foi sobre a performance do outro. Nunca foi sobre o outro que é bonito, que não tem excesso, que fala bem, que nunca foi sobre o outro. É sempre, meus irmãos, sobre você e Deus. São chegados os tempos da gente compreender que estar perdido é muito ruim. Estar sozinho é muito ruim. Não ter esclarecimento é muito ruim. Então, abra o seu coração. A alma humana tem seu tempo. Cada alma humana tem seu tempo. São chegados os tempos da terra. E cada um será tratado segundo as suas necessidades, segundo o que você precisa. E aqui é o caminho para a minha conclusão. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição, dispondo das ferramentas morais, do enobrecimento, torna-se cooperador eficiente. Em razão de trabalhar junto ao seu próximo, pela mudança da convicção em torno dos objetivos existenciais, ao tempo em que se transforma num exemplo de alegria e de felicidade para todos. Essa é a nossa grande irmã Joana de Ângeles que nos fala. A revolução que está operar-se é antes moral do que material. Não se pense então que o mundo vai se diluir. A nova geração está baseada nos princípios evangélicos, inseridos em nossa consciência como uma lei universal. Lei essa de justiça, amor e caridade, seja ela pela renovação dos espíritos ou pela vinda de outros para preencher os lugares dos mais estagnados. E a estes lhes será dada a continuidade de revitalização noutra instância de evolução, mesmo que à sua altura. Mas ninguém será dado ao abandono. A gênese desta remodelação em curso expressa-se pela maior fraternidade e solidariedade social. O Espiritismo tem enorme responsabilidade pela ação do esclarecimento e enquadramento no contexto moral, pela evangelização e prática do amor sem fronteiras, onde a raça e o sexo, o estatuto social, a inteligência não serão apanágio para diferenças, mas para a aproximação das almas. O progresso moral garante a felicidade dos homens sobre a terra. O Espiritismo é garantia do conhecimento, logo, o movimento espírita não deve reter-se nas suas casas espíritas, mas movimentar-se pelas comunidades, pela divulgação e orientação das linhas de amor que o Cristo nos legou, sem preconceitos, sem receios, pois, meus irmãos, nesse imenso universo criado por uma suprema inteligência, que tudo concebeu para a felicidade nossa, em regime de paz e acordo, neste orbe os tempos são chegados, previsto por nosso Allan Kardec, à luz dos espíritos bons, quando vos dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar-se à hierarquia dos mundos. Não vejais dessas palavras nada de místicos, mas ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais toda má vontade se quebra. Isso está na Gênesis capítulo 18, item 8, Aragó que nos fala. E eu trouxe esse texto de Mateus, e aqui eu encerro, meus irmãos,
foi dado o poder de governar o planeta a alguém que é nosso irmão mais velho. E no discurso de posse dele, nosso irmão Jesus, ele disse assim: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Confie. 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 Ame o Deus. Confia. Abra o seu coração. Porque se está ruim, é porque já teve bom. E se já teve bom, vai ficar bom de novo. Um bom dia a todos, meu muito obrigado, e que Jesus nos abençoe. Temos que agradecer ao nosso irmão Marcos por essa palestra que nos mostra essa perspectiva histórica desde quando aqui chegamos e quizá sabemos para onde vamos. Vamos para um lugar feliz, com certeza. Porque os ensinamentos que o nosso irmão Marcos trouxe, e ele termina dizendo isso, que Deus está presente e que nós, como seus filhos, estamos também presentes na construção de um tempo melhor. Dalton, por favor. Bom dia a todos. Só estourou 10 minutos, tudo bem. Presentes no salão, entidades que cuidam da harmonia do salão. Bastante interessante que nós chegamos por volta das 7 horas, né? O salão estava uma maravilha.